No Saber Direito desta semana, o professor Luciano de Almeida Pereira traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele vai fazer uma introdução à tributação aduaneira, abordar os aspectos material e espacial dos procedimentos, vai tratar das questões relevantes sobre o tema e explicar o que existe nas linhas finais do imposto de importação. Assista a aula 2. Olá, meu nome é Luciano de Almeida Pereira, eu sou advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, sou coordenador do curso de pós-graduação em Compliance Tributário do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e venho aqui para conversar sobre o imposto de importação, né? Já estávamos falando sobre o assunto, vamos retomar o assunto, porque o imposto de importação, como sabemos, importar é trazer algo de fora do país para dentro do país. Mas a coisa não é tão simples quanto aparenta, perfeito? Porque, primeiramente, para que nós possamos ter um entendimento mais correto sobre essa questão de importar, de trazer de fora para dentro do país, nós temos que ter o conceito de aduana. O que será aduana? Pois bem, aduana é um órgão ou uma repartição pública que tem o escopo, que tem a função de cuidar da entrada e saída de bens, mercadorias e pessoas. Então, eu vou repetir para você. A aduana é um órgão ou uma repartição pública, acaba dando meio que na mesma isso, que tem como objetivo cuidar da entrada e saída de bens, mercadorias e pessoas. Perfeito? Passa pela aduana, quaisquer dessas situações, a entrada de bens, de mercadorias e de pessoas. E a alfândega? Bom, a alfândega é um órgão ou uma repartição pública que tem por objetivo cuidar da entrada e saída, importação e exportação, veja, entrada e saída, de bens, mercadorias e pessoas. Ué, mas esse não era o conceito de aduana? Você falou isso a mesma coisa agora para a alfândega? Pois é, o problema é que alfândega e aduana são sinônimos. Então, tanto faz eu me referir à aduana ou à alfândega, porque são sinônimos. E aqui começa todo um desenvolver da matéria, porque a entrada das mercadorias a título de imposto de importação e até mesmo a saída das mercadorias nacionais ou nacionalizadas a título de imposto de exportação passam pela alfândega, passam pela aduana, já que agora nós sabemos que são sinônimos. Perfeito? Está vendo por que eu disse que o imposto de importação é importantíssimo? Por que ele atua nessa defesa da soberania do Estado, do território nacional? Porque a entrada e a saída das mercadorias, dos bens e até mesmo das pessoas submetem ao crivo da alfândega, aos cuidados da alfândega, que, conforme nós vimos anteriormente, é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, artigo 237. Tudo bem? Muito bem. E aí, neste diapasão, eu preciso ter bem claro o que é o território aduaneiro. Veja, o território nacional, ele é desenhado na Constituição Federal pelas palavras, pela linguagem. Pessoal, o direito cria suas próprias ficções. Ele cria as ficções que, para nós, no direito, acaba se tornando uma realidade. Então, quer dizer que as realidades jurídicas são realidades para o direito, mas para o mundo extrajurídico, muitas vezes são ficções. Mas é o que vale em termos de regramento, né? Em termos de regras. Exemplo do navio. O navio, para fins de registro,
ele é considerado um bem imóvel. O direito, com a sua linguagem, criou o navio como bem imóvel para fins de registro, para facilitação, até mesmo para ficar um custeio mais em conta. Mas todo mundo aqui sabe que navio não é um bem imóvel. Então o direito cria algumas realidades por vezes para poder facilitar, né, a condução das relações em sociedade, tá? E veja, quando você pega, por exemplo, a fotografia, pega uma fotografia do Brasil no satélite, você vê ali um conglomerado de terra, você não vê as divisões. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, você não vê os municípios. Você sequer vê o contorno do Brasil divisando com os seus países vizinhos. Quem é que faz essa divisão? Quem é que faz esse desenho? É a caneta da linguagem do direito. É a Constituição Federal, com a sua linguagem, com o seu texto, que vai desenhando tudo isso. Então, quer dizer, tudo que nós fazemos, o direito está sempre intervindo. E aqui, o território nacional, ele é trazido pelo direito. É a caneta da linguagem jurídica que vai contornando e dando todas as divisas ali, Brasil, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Tá certo? Até mesmo se você conseguir visualizar divisão de bairros onde você mora, essa divisão de bairro também é dada linguisticamente através da linguagem do direito. E aqui reside uma questão de vitanda importância. Por quê? Porque para eu falar de imposto de importação, eu tenho que saber o que é território aduaneiro. Percebe? O território aduaneiro equivale ao território nacional. Então, qual é o território aduaneiro? O território aduaneiro é todo o território nacional. Todo o território nacional. Eu estou em território aduaneiro? No estúdio? Estou. Onde você mora? Onde você está assistindo? É território aduaneiro? É. Ah, mas aqui não passa pessoas, aqui não passa mercadorias, aqui não passa... Bom, tudo bem, pode não passar, mas conforme a lei, o território aduaneiro equivale a todo o território nacional. Você está em território nacional? Eu estou em território nacional? Sim, estamos. Portanto, estamos em território aduaneiro. Por isso eu disse, o direito cria realidades. Por mais estranho que lhe pareça, estamos em território aduaneiro por ordem da lei. Veja, o decreto 6769 de 2009, que é o regulamento aduaneiro, repito, o regulamento aduaneiro é um decreto, no seu artigo 2º traz a seguinte indicação: o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Daí porque eu assevero que tanto eu como você, onde quer que estejamos dentro do Brasil, estamos em território aduaneiro. Mas isso me parece estranho, talvez não me faça sentido. Ah, mas sabe por quê? Porque o mesmo decreto, né, o regulamento aduaneiro, no seu artigo 3º, traz uma importante divisão para que nós possamos melhor entender essa divisão. E a partir daí, talvez comece a fazer um pouco mais de sentido para você essa questão do território nacional equivaler ao território aduaneiro e vice-versa. O território aduaneiro compreender, ser compreendido por todo o território nacional. Vamos ver o que diz o artigo 3º? O artigo 3º do regulamento aduaneiro traz a seguinte redação: a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange, inciso 1, zona primária constituída pelas seguintes áreas. A linha A, portos alfandegários. A linha B, aeroportos alfandegários. E a linha C, pontos de fronteira alfandegários. E aí depois vem o inciso 2, a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo. Pois bem, agora fica mais simples de entender. Porque sim, é verdade, o território aduaneiro equivale a todo o território nacional. Então, quer dizer, onde
quer que estejamos, estamos em território aduaneiro. Mas é que nós temos uma divisão. O território aduaneiro ele é dividido entre zonas primária e secundária. A zona primária, note você, ela está naqueles pontos de entrada no país, nos portos, nos aeroportos e nas divisas. Então, se você está no Porto de Santos, você está no Porto do Rio de Janeiro, Salvador, quaisquer desses portos são zonas de entrada. Perceba que são pontos de chegada no nosso país. E ali eu tenho uma zona primária, onde a alfândega vai atuar fortemente, já que ela tem a função, lembremos, de cuidar da entrada, da saída de bens, mercadorias e pessoas. Veja, ela está atuando fortemente na proteção da soberania do Estado. Não entra qualquer bem, não entra qualquer mercadoria e não entra qualquer pessoa. Porque nós temos que cuidar da soberania do Estado, nós temos que cuidar da segurança do Estado, e isso não se faz apenas de forma bélica, truculenta. Não, se você tiver algum problema que lhe impeça de entrar ou que impeça que você entre com algum dos seus bens, mercadoria, será ali barrado. Zona primária. O mesmo são com os aeroportos. Os aeroportos têm uma série de regras para você poder sair, tem o passaporte, tem uma série de documentações, para você voltar também com produtos, não é tão solto, né? A gente sabe que tem uma série de questões que nós devemos observar. Porque se trouxermos algo que não seja lícito, que não seja permitido pela nossa legislação, por uma questão de cuidado, de soberania, de proteção ao Estado, será barrado. Perfeito? E veja, também nas suas divisas, não à toa, nós temos aquela ponte da amizade Brasil-Paraguai. Poxa, ali a fiscalização é intensa por conta das suas características. Então, quer dizer, qualquer limítrofe do país é considerada zona primária porque é a zona de chegada. Eu preciso proteger. Aí vocês vão me dizer o seguinte, tá, tudo bem, só que eu moro no interior aí de uma cidade do Rio Grande do Sul que faz, não sei se é o Rio Grande do Sul, vamos tirar o Rio Grande do Sul. Eu moro numa cidade qualquer aí que faz divisa com, sei lá, vai com o Paraguai. Não, Paraguai não seria o caso, vai. Faz divisa com Peru, vai. Tá, mas lá não tem a mesma intensidade de fiscalização que nós temos no Paraguai, papai, porque a característica é outra. Paraguai, nós temos a característica, sobretudo naquelas cidades ali próximas de mercancia. Você não tem isso no Peru. Você vai trazer coisas que não são tão importantes. É claro que você vai ter essa fiscalização, é claro que você vai ter ali, mas é diferente a intensidade, porque também é diferente a característica. Vai trazer o que de lá do Peru? Uma lhama? É um pouco diferente, né? Se trazer do Paraguai, você pode trazer de um tudo. Então, é diferente, tá? O que não indica dizer que por isso não é zona primária. É zona primária sim. E a zona secundária? A zona secundária é aquela zona que é todo o restante. Então vamos lá. A zona primária, conforme nós vimos, é aquela zona em que você tem a entrada no país. Portos, aeroportos e as divisas, as fronteiras, conforme o artigo 3º, inciso 1, alíneas A, B e C do regulamento aduaneiro. E todo o restante é zona secundária. Imaginem os senhores que você, lá em São Paulo, por exemplo, tem aqueles comércios que alguns dizem que tem produtos falsificados, outros dizem que tem produtos que são fruto de contrabando. Não sei, nem é da minha alçada esse tipo de conhecimento. Mas, supondo que seja, se você não atribui a todo o restante o caráter de território aduaneiro, zona secundária, em passando pela zona primária, eu acabo perdendo competência para agir. Então, como é que eu poderia, num trabalho conjunto, Receita Federal e Polícia Federal,
buscar elementos vendidos clandestinamente, sem observância da lei, se eu não tenho a competência aduaneira. Então eu tenho que atribuir, porque senão eu também não tenho como controlar depois que já passou. Eu preciso ter ali uma zona secundária. Ah, mas aqui não é um local de comércio, mas pode estar estocado alguma mercadoria, por exemplo, no interior de uma cidade qualquer, de um estado qualquer da federação. Então, eu tenho que atribuir esse caráter de zona secundária para todo o restante do território nacional, até para que possa, com isso, agir, tá? Isso eu reputo de grande importância. Tá certo? Muito bem. Voltando aqui, nós notamos que nessa índole que é exibida pela aduana, nós temos, porque veja, a índole que eu me refiro é essa função de regrar e cuidar da entrada e da saída de mercadorias, de bens e de pessoas. Nós percebemos que para que ela consiga, então, levar a efeito a sua função, né, ela exibe e ela faz uso de duas barreiras. As primeiras são chamadas as barreiras tarifárias e as segundas são chamadas de barreiras não tarifárias. Muito bem. Barreira tarifária. A barreira tarifária, veja, é aquela que, como o próprio nome diz, é utilizada, ela é manuseada, ela é levada a efeito por intermédio de tarifa, isto é, dinheiro, pecúnia. Então é aquela situação que para que eu entre com determinada mercadoria, eu precise observar o valor dos tributos. Se eu trouxer um produto do exterior que adentre ao território nacional, isto é, ao território aduaneiro, já que se equivalem, eu preciso pagar tributo. Esta é a barreira tarifária. Se eu não pagar os tributos incidentes sobre a vinda de produto do exterior para o território nacional, eu não consigo entrar no território nacional. Por isso que é uma barreira tarifária. Por que os impostos, os tributos? Porque, veja, não é só um imposto de importação. Quando você traz um produto do exterior, você tem minimamente os seguintes impostos, os seguintes tributos, melhor dizendo, incididos. Suponhamos que você traga uma caneta, tá? Uma caneta importada. Você vai ter o imposto de importação, você vai ter o IPI, o ICMS, que é o famoso ICMS importação, PIS/COFINS, a contribuição da Marinha Mercante, a taxa do Siscomex e a taxa pelo uso do ambiente aduaneiro. 7 tributos em uma caneta. Você trouxe a caneta, você está pagando o imposto de... Passou pelo desembaraço aduaneiro, que a gente vai ver o que é, pelo despacho aduaneiro, perdão, a gente vai ver o que é mais adiante. Passando pelo despacho aduaneiro, você tem minimamente esses 7 tributos. Minimamente esses 7 tributos. Imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS, a contribuição da Marinha Mercante, a taxa do Siscomex e a taxa do uso do ambiente aduaneiro. Veja, com a reforma tributária que se avizinha, o IPI, o ICMS e o PIS/COFINS serão abolidos. E aí nós vamos ver como é que vai ficar a tributação, mas o que nós sabemos é que esses demais continuam a incidir, o que encarece sobremaneira os produtos. Por isso que o produto importado é tão caro. Então, veja, para que eu entre no território nacional com qualquer produto, eu preciso primeiro passar pela barreira tarifária. Essa primeira manifestação, essa primeira exibição de controle da aduana, da alfândega, é exigir a barreira tarifária, isto é, o pagamento dos tributos incidentes sobre aquele produto sem os quais ele não entra no território nacional. E entrar no território nacional aqui, entendamos, é entrar na economia interna, é ser efetivamente trazido e circular no nosso mercado, na nossa economia, seja para revenda, seja para uso pessoal, conforme nós vamos ver mais adiante, perfeito? Só mais um detalhe, eu disse minimamente, o que indica dizer que em alguns produtos
devido às suas especialidades, além desses 7 tributos, eu posso ter mais tributos incididos também. Então, haverá situações que eu terei mais tributos. Aí você vai dizer, bom, eu vi o Luciano falando lá que eram 7 tributos, mas agora eu estou vendo mais. Sim, mas é porque dependendo do produto, eu posso ter a inserção de mais tributos. Mas, minimamente, esses 7 aqui estão garantidos para você. Tudo bem? Bom, agora nós temos também a barreira não tarifária. E a barreira não tarifária é muito interessante, porque ela tem um condão administrativo. Não é verdade? É aquela documentação, são aquelas exigências de ordem legal que se exige para que você adentre ao país. Na época da pandemia, por exemplo, quando começaram a abrir, né, novamente a entrada para os países, você tinha que demonstrar, a depender do país, evidentemente, que você tinha que exibir lá o exame negativo de Covid, você tinha que, em alguns países, exibir que você tinha tomado a vacina, alguns países vão te pedir o passaporte, tem países da Europa, Estados Unidos, que eles vão pedir para você comprovar que você tem dinheiro para gastar lá, que você tem como se sustentar os dias que você quer ficar lá. Veja, isso não é cobrança, isso não é uma barreira tarifária. E no Brasil também nós temos outras exigências dessa qualidade. Você tem uma série de documentos que você tem que mostrar. Se você é um refugiado, um fugitivo, por exemplo, de algum crime, né, muito grave. Então, veja, você tem documentos que você tem que apresentar para poder entrar no país, sem os quais você não entra. Essas são as barreiras não tarifárias, porque conforme eu disse agora no começo, a alfândega, a aduana, ela é um órgão que cuida da entrada e saída de bens, mercadorias e pessoas. A mercadoria é fácil de eu entender, porque eu compro um produto importado, é claro, todo mundo sabe que é uma mercadoria. A diferença de mercadoria e de bem é que o bem já saiu do mercado, por isso ele não é mais uma mercadoria, agora ele é seu. Então eu posso vir de fora e carregar meus bens, mas será que o que eu carrego é lícito? Será que a minha entrada no país é lícita? E será que o que eu carrego comigo também é lícito? E se eu sou, por exemplo, um terrorista procurado e estou trazendo armamentos? Então, eu tenho que ter esse controle. Esse controle é realizado pela barreira não tarifária e geralmente submetida à Polícia Federal, por isso que é muito comum você ver ali numa atuação conjunta a Receita Federal e a Polícia Federal, tá? Bom, muito bem. E veja, essa barreira não tarifária terá uma outra atuação que eu não vou adiantar. Eu vou ter que voltar nela mais adiante, porque se eu entrar agora, eu vou acabar atropelando os temas e vai lhe confundir, tá? Mas a priori o que você tem que saber é isso. Eu tenho 2 barreiras, a barreira tarifária, a barreira não tarifária. A barreira tarifária nada mais é que a incidência dos tributos que acompanham a vinda dos produtos do exterior para o território nacional, isto é, território aduaneiro. E a barreira não tarifária é aquela de ordem administrativa para controle mesmo de entrada e saída de bens e de pessoas no nosso território, já que as mercadorias serão submetidas às barreiras tarifárias. Existe alguma situação em que a mercadoria não é submetida à barreira tarifária e sim à não tarifária? Existe, mas nós vamos ver daqui a pouco. Tudo bem? Prossigamos então. Nós vamos falar agora do fato gerador. Bom, fato gerador, apenas a guisa de recordação, é aquela conduta representada por um verbo próprio, mais seu complemento, que está grafada em lei, em homenagem ao princípio da legalidade, que quando você acaba por realizá-la, né? Daí por isso que a mais abalizada doutrina chama de hipótese de incidência, autoriza ao Estado fisco tomar as medidas administrativas tendentes à constituição do crédito tributário e sua posterior cobrança. Perfeito? Não nasce com a prática do fato gerador ou da hipótese de incidência automaticamente o tributo. Não, tampouco a obrigação tributária. Não tem obrigação se não tem tributo. Não tem objeto obrigacional,
como é que eu vou ter obrigação? Então, eu realizo e autorizo ao Estado tomar as medidas administrativas, que é o lançamento tributário, para constituir o crédito. Aí sim, crédito constituído, surge a obrigação e eu posso cobrar. Se eu não tenho crédito, eu não tenho que cobrar, logo eu não tenho obrigação. Tudo bem? Qual é o fato gerador ou hipótese de incidência do imposto de importação? E aqui, com base naquela lista de arquétipo normativo do primeiro bloco, eu trago aqui para vocês. A Constituição Federal diz que, olha, o fato gerador do imposto de importação incide sobre a importação de produtos estrangeiros. O CTN, por seu turno, também trabalha na mesma linha. Olha, o fato gerador do imposto de importação é a importação de produtos estrangeiros. Bom, o Decreto-Lei 3766 diz o seguinte: imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira, tá? E o Decreto 6759 de 2009, que é o regulamento aduaneiro, fala, olha, o fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. O que você percebe, então, que trabalham todos no mesmo sentido. Você pode concluir, portanto, tranquilamente, que o conceito do fato gerador é um tanto quanto óbvio. Ele está absolutamente afinado ao nomen iuris sustentado para este imposto. É a entrada, é trazer produto estrangeiro para o território nacional. Quando você adentra com o produto no território nacional, que lembremos é o território aduaneiro, porque se equivalem, nós temos aqui então o fato gerador do imposto de importação. Tudo bem? Pois bem, vejamos o que diz o artigo 1º do Decreto-Lei 3766 nesse diapasão. Diz o seguinte, olha, o imposto sobre a importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Agora, veja, território nacional, lembremos, é território aduaneiro. Território aduaneiro é território nacional. Se fosse construído com maior técnica este artigo 1º aqui, o legislador certamente trocaria a locução território nacional por território aduaneiro, porque tecnicamente é o mais adequado, já que se equivalem, já que estamos falando de tributo que ele anda no ambiente da alfândega, do comércio exterior. Tudo bem? Agora, eu gostaria aqui de chamar a atenção para algo que é realmente importante, tá? A Lei 8.617 de 1993, tá? No seu artigo 1º, traz importante observação para nós aqui no imposto de importação. Olha a leitura aqui deste importante dispositivo. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil. Você deve estar se perguntando, ué, mas qual a importância disso? Por que você vem falar de milhas marítimas? Aula de imposto de importação? Ah, mas o motivo é muito claro e muito importante. Nós dissemos o seguinte, olha, o território aduaneiro equivale ao território nacional. E nós acabamos de ver que o território nacional se estende até 12 milhas marítimas. Bom, então é de vitanda importância, até porque não nos esqueçamos que é uma questão de defesa da soberania. O imposto de importação, neste compasso, então, o direito tributário, de mãos dadas com o direito aduaneiro, estão atuando em favor da soberania do Estado. Então, se o território aduaneiro equivale ao território nacional, é importante? Não, não é importante. Na verdade, é indispensável eu saber que o território nacional se estende até 12 milhas marítimas, porque 12 milhas marítimas, se é território nacional, então também é território aduaneiro. Então está aqui a importância, porque aí eu lhe faço uma pergunta que eu considero também de importância ímpar. Não é? Se você estiver
na praia, nas férias, tomando ali a sua água de coco, o seu suco, você está sentado e você avista um navio passando com uma bandeira de um outro país, se dirigindo a um porto, por exemplo, o Porto de Santos, para fazer a descarga de contêineres repleta de produtos estrangeiros. Ele está passando. Isso é uma coisa. Vamos supor que ele não vá parar em Santos. Ele está só apenas passando e o destino dele é a Argentina. Mas você está ali, na praia, na cadeira, tomando seu sol, relaxando, de férias, e vê aquele navio passando, mas tão próximo que você, a olhos nus, consegue ler até a marca, né, da empresa, consegue ver a bandeira. Bom, se você está vendo a olhos nus, certamente ele está menos de 12 milhas, de 200 milhas marítimas, 12 milhas, 200 milhas marítimas. Ele está no território nacional. Ele está no território nacional. Tá certo? Ele está no território nacional e eu te pergunto, bom, ele está repleto, em território nacional e repleto de mercadorias. Adentrou ao território nacional? Eu lhe pergunto, eu tenho aqui fato tirador? Porque veja, conforme os 4 diplomas que eu trouxe aqui, importação é a entrada de produto estrangeiro no território nacional. E nós, notadamente, fisicamente, nós temos ali a entrada, porque ele está repleto de produto estrangeiro, e ele fisicamente está no território nacional, porque ele está a menos de 200 milhas marítimas. Tenho aqui fato tirador de imposto de importação? Essa é uma pergunta importante, porque parece óbvio para alguns, mas para outros não, porque fisicamente está lá. Aí é que está, pessoal. Veja, eu disse, e repito, aliás, eu assevero, que o direito constrói suas realidades a partir das suas ficções. Ele cria ficções para o mundo fático, para o mundo social, mas realidades para o mundo jurídico. E, conquanto nós tenhamos a entrada física, nós não temos, nesse caso, fato gerador do imposto de importação. E por quê? Porque este navio não entrou, ele está de mera passagem. E a mera passagem pelo território nacional não configura fato gerador do imposto de importação, então, obviamente, também não é incidente de imposto de importação. Ora, está passando, passagem não é fato gerador é a entrada de produto estrangeiro no território nacional, então, é claro, eu não tenho a incidência, muito menos o pagamento. Claro, se eu não tenho incidência, eu não tenho pagamento do imposto de importação. Tudo bem? Bom, mas e se o navio atraca no Porto de Santos? Se ele atraca no Porto de Santos, ele começa a descer as mercadorias. Será que neste caso eu tenho a incidência do imposto de importação? Aí eu entrei no território nacional. Não contente com isso, eu comecei a desembarcar os containers. Bom, tenho a incidência? Então, não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como assim pode ser que sim, pode ser que não? Ou é sim ou é não. E eu mantenho, depende. Por quê? Porque, mais uma vez, o direito constrói suas realidades a partir das suas ficções. É com a sua linguagem que as coisas se constituem. No direito, pessoal, tudo é linguagem. Se eu não tenho uma linguagem adequada, uma linguagem competente construindo aquela realidade, para o mundo de direito aquilo não existe. Veja, para que eu entre para que eu tenha a entrada efetiva a ponto de se considerar fato gerador, existe uma série de documentações, uma série de elementos, existe um modus operandi trazido pela lei que eu tenho que observar, porque se eu não passar por aquilo, eu não tenho o fato gerador. Percebe? Bom, eu tenho que registrar, e eu vou ver mais adiante o que é isso, né, com mais detalhe, eu tenho que registrar a minha DI, isto é, a minha declaração de importação. Se eu não registrar a minha declaração de importação no Siscomex, eu não tenho o fato gerador. Eu posso, inclusive, deixá-lo ali a título de depósito.
eu descarreguei o navio e um outro navio de um outro país pode vir até o porto do Rio de Janeiro, por exemplo, para buscar e levar para o seu destino final. Naquele momento, eu continuo em mera passagem. Eu posso até pagar algumas tarifas, né, porque como está sob custódia do Brasil, né, já que está no porto do Rio de Janeiro, eu posso até pagar algumas tarifas para poder guardar, para poder proteger aquela mercadoria. Mas eu não tenho a entrada para o território nacional efetivamente falando. Eu não tenho a circulação daquele objeto, daquela mercadoria no nosso território, na nosso mercado, na nossa economia, seja para revenda, seja para uso pessoal. Portanto, neste compasso eu não tenho um imposto de importação. Tudo bem? Por quê? Porque eu não tive o fato gerador adequado para tanto. Tá? Eu não tive a subsunção com que a lei reclama, nós vamos ver isso por quê. Tá? Muito bem. Quando você traz o produto do exterior, você traz com as documentações que são exigíveis. Então, você tem lá, a priori, um contrato, tá certo? E o contrato não é ainda o documento adequado para que eu fale em fato gerador. Mas, a partir dele, eu passo a confeccionar um documento, que eu já disse aos senhores, que é a Declaração de Importação ADI. Quando eu chego com a com a DI aqui, é porque eu falo com a DI, dá a impressão que eu estou falando ADI. Não, é DI, D de dado, I de igreja, tá? Declaração de Importação. Quando eu chego com o meu contrato, eu já tenho aqui os elementos para a confecção da DI, da Declaração de Importação. E o primeiro passo é, com isso, providenciar o despacho aduaneiro. Pessoal, o despacho aduaneiro é um ato administrativo vinculado que tem o condão de confeccionar a constituição do crédito tributário. Portanto, é o lançamento tributário de todos os produtos que vêm do exterior. O produto que é importado submete-se ao lançamento tributário, que neste caso é o despacho aduaneiro. Então, quer dizer que o imposto de importação é uma redundância, é um resultado deste ato administrativo chamado despacho aduaneiro. Veja, e o despacho aduaneiro, ele tem aqui 5 etapas a saber. Primeira etapa do despacho aduaneiro, que, repito, é um ato administrativo procedimental vinculado, é o lançamento tributário, faz nascer o crédito tributário. Sua primeira etapa é a inscrição da declaração de importação no Siscomex, que é um sistema de softwares usado pela Camex, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é registrar a declaração de importação no Siscomex. Essa é a primeira etapa. Veio do exterior aquela mercadoria, veio com o contrato, com base no contrato, eu confecciono a minha declaração de importação e registro no Siscomex. A segunda etapa é o seguinte, vem com uma seleção de parametrização. É a chamada parametrização, é verdade, onde são definidos os níveis de conferência. Porque, a depender da situação, eu tenho níveis de conferência que nós vamos ver mais adiante aqui ainda, tá? Então, depois que eu faço a declaração de importação, eu vou para a parametrização e na parametrização é que eu acabo por definir qual é o nível de investigação que eu vou submeter àqueles produtos, aquelas mercadorias que vêm do exterior. A terceira etapa é quando eu recepciono, ou melhor dizendo, é a recepção dos documentos para a autoridade da Receita Federal. Por que para a autoridade da Receita Federal? Porque, conforme nós vimos, cabe ao Ministério da Fazenda fazer a inspeção, fazer a fiscalização desses assuntos aduaneiros. É claro, é feito pela Receita Federal, que é um órgão subalterno do Ministério da Fazenda. Então, um dos agentes recepciona aquela documentação e ele começa a analisar, redundando na quarta etapa, que é o término daquela averiguação. Quando ele termina tudo aquilo, se efetiva a última etapa do despacho aduaneiro,
que é o desembaraço aduaneiro. Então, pelo amor de Deus, eu não posso confundir despacho aduaneiro com desembaraço aduaneiro, porque o desembaraço aduaneiro é a última etapa, a etapa derradeira do despacho aduaneiro. E o nome vem muito a calhar, porque a coisa vem toda emaranhada e ela vai sendo toda ali, ó, desembaraçada. Quando termina toda aquela análise, eu desembaracei tudo. E aí eu tenho desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro encerra aquele ato administrativo procedimental vinculado, lançamento tributário, e ali então nasce o crédito tributário, não só do imposto de importação, como dos demais tributos que acompanham este fato gerador, essa relação jurídico-tributária. Tudo bem? Muito bem. Olha aqui o que diz o Decreto-Lei 3766 no seu artigo 44. Veja só que coisa. Toda mercadoria procedente do exterior, aí vem um hiato, né? Deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à repartição aduaneira. Essa declaração é a DI, é a Declaração de Importação. Não obstante a isso, o regulamento aduaneiro, no seu artigo 542, olha como é grande o regulamento aduaneiro, diz o seguinte: despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica. Então, aqui, pelo artigo 542, você consegue ver as 5 etapas do despacho aduaneiro. Porque é a partir daqui que ele vai ver o que foi declarado, se aquilo procede, se a documentação que acompanha é lícita, se não tem fraude, se não tem simulação, o que é que acontece. Então, é a partir do artigo 542. Então, quando você atenta aos artigos 44 do Decreto-Lei 3766 e o 542 do Regulamento Aduaneiro, você consegue entender melhor tanto a entrada a título de fato gerador, hipótese de incidência do imposto de importação, como também a etapa do despacho aduaneiro, que é a permissa para que aquele produto entre no nosso território nacional com toda a licitude que a lei reclama, tá? Muito bem. E aqui nós temos um assunto muito interessante e igualmente muito importante. Trata-se das entradas, dos conceitos de entrada definitiva e de entrada temporária ou admissão efetiva, né? Ou definitiva ou admissão temporária são sinônimos, tá? Muito legal isso aqui, porque veja, quando eu falo de fato gerador, na sua maioria das vezes, portanto, é a regra, e eu nunca começo a responder nada pela exceção, então, pela regra, quando eu falo em fato gerador, eu me refiro à entrada definitiva daquele produto. Tá? É a entrada definitiva do produto, tá certo? E aí, a entrada definitiva passa por todo esse trâmite que nós acabamos de falar, despacho aduaneiro, aí vem a cobrança dos tributos, porque o despacho aduaneiro é lançamento tributário, faz nascer o crédito, tudo bem. Só que nós temos também a entrada temporária. Meu Deus do céu, estava tão bom, agora tem entrada temporária também? Pois é, a entrada temporária e a entrada temporária, pessoal, se difere da definitiva justamente em razão da temporalidade, né? A entrada temporária não tem o condão, não objetiva fazer com que aquela mercadoria permaneça, com que ela fique definitivamente no nosso território nacional. Então, são situações em que eu tenho mercadorias que vêm do exterior, adentram ao território nacional, mas não têm o intuito, a intenção de permanecer, de aqui ficar. Vou dar um exemplo para você que você vai certamente entender, porque você certamente também já viu isso acontecer. Feira do automóvel. Vem expor, as marcas, né, estrangeiras vêm expor os seus carros. Veja, eles têm que trazer os carros. Então, as montadoras estrangeiras têm que trazer os seus carros. E veja, são carros importados, vão entrar no território nacional. São mercadorias vindas do exterior
que adentram ao território nacional. Mas note você que não adentra com definitividade, ela adentra apenas para fins de demonstração, de exibição. Então, é uma entrada temporária e, como tal, não se submete ao pagamento do imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS, isto é, aqueles tributos que acompanham a importação. Fórmula 1, corrida de Fórmula 1. Vem a Fórmula 1 para o Brasil e todos aqueles carros de Fórmula 1, todos os aparelhos, tudo aquilo vem e entra no território nacional. São todos elementos estrangeiros importados que passam pela nossa aduana, mas veja, não com o intuito de aqui permanecer, não com o intuito de definitividade. Portanto, temos aqui o quê? Uma entrada temporária e assim, então, não encontra a incidência do imposto de importação, tá? O atleta. Então, nós tivemos até nas Olimpíadas, os sujeitos trazem os seus aparelhos, vara, né, para o salto com vara, raquete de tênis, enfim, chuteira. Ninguém vai até uma loja do shopping para vir disputar a Olimpíada, vir aqui na loja do shopping comprar uma luva de boxe, né, eu sou atleta do boxe. Ninguém faz isso, evidentemente trouxeram do seu país. Mas veja, trouxeram com um intuito de permanecer aqui temporariamente, depois eles vão levar de volta o seu produto. Então, veja que neste diapasão, o que eu tenho é uma entrada temporária e, portanto, não se submetendo ao pagamento do imposto de importação. Por quê? Porque o imposto de importação submeter-se-á apenas aqueles produtos que tiverem o condão de permanecer, né, de estar aqui com definitividade, de integrar a economia interna. Tudo bem? Tá? É aqui que eu tenho para a mercadoria a barreira não tarifária. Porque, claro, se eu vou trazer automóveis para exibição, se eu vou trazer a Fórmula 1 com todos os seus elementos, se eu vou disputar uma Olimpíada ou uns jogos quaisquer que venham equipes de fora, eu vou trazer documentações para mim, pessoa, para os meus apetrechos, né? Que, vejam, serão submetidos a controle, mas ao controle da barreira não tarifária, tá certo? Então, aqui é a hipótese onde a barreira não tarifária não incide somente sobre a pessoa, aqueles cuidados que nós vimos lá da Covid, etc. Não, aqui é a barreira não tarifária incidindo sobre os bens, porque como ele não tem, sobre as mercadorias, né, como eles não têm o intuito de aqui permanecer definitivamente, então a barreira que eu tenho aqui não é a tarifária, isto é, não é o pagamento de tributo, é a barreira não tarifária. Tudo bem, você não paga tributo, mas também não entra de qualquer jeito, porque nada a nada tem que prezar pela soberania, pela defesa do Estado. Então, é uma entrada temporária, não é fato gerador, por isso eu não pago tributo, mas me submeto à barreira não tarifária em razão desse papel importante que o imposto de importação faz juntamente com o direito aduaneiro de cuidar dessa entrada e saída de bens, mercadorias e de pessoas. Tudo bem? Pois bem. E aí, então, nós aqui já vamos partir para o nosso quiz e vamos falar aqui, então, vamos trazer aqui a primeira questão, tá certo? Bom, aqui, primeira questão. Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 37 de 1966, o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no território nacional. Dada, porém, a dificuldade de se estabelecer o momento exato em que a mercadoria cruza a linha divisória do território nacional para fins de lançamento, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto. Alternativa A. No momento em que o importador ingressa no Siscomex com pedido de licenciamento para importar. B. A data do registro da declaração de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex. C. A data do desembaraço aduaneiro, visto que só
nesse momento a mercadoria é disponibilizada ao importador, ou a alternativa D, somente quando o importador recebe a mercadoria desembaraçada pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E aí, pessoal? Então, você agora na sua casa pensando e com base no que fora dito, nós podemos concluir que a alternativa correta é a B, é a data do registro da declaração do Imposto de Importação de Comércio Exterior, Siscomex, muito importante, conforme nós vamos ver nos próximos blocos. Então, eu tenho o fato gerador na inscrição. Se o fato gerador se dá com a inscrição da declaração de importação no Siscomex, é porque ali eu tenho um marco temporal também. Olha que importante. Isso a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, tá? E a segunda questão. A empresa XL está importando uma mercadoria e, para tanto, haverá incidência de tributos nesse procedimento. Alguns desses de competência da União. Com base nisso, assinale a alternativa que contém apenas impostos de competência federal. Bom, isso aqui é uma questão de competência, é uma questão fácil. Vamos lá. Alternativa A, imposto de importação e IPI. Alternativa B, ICMS e IPI. Alternativa C, ISS e ICMS. E alternativa D, IPI e ISS. Pessoal, a alternativa D, IPI é de competência da União, mas o ISS é de competência dos municípios. Então, não é. Alternativa C, o ISS é de competência dos municípios, o ICMS é de competência dos estados. Então, não. B, ICMS de competência dos estados, IPI da União, mas como o ICMS ele é do estado, então acaba por anular também a possibilidade de correção. Logo, a alternativa correta é a A, é o imposto de importação, porque ele é de competência da União, né? Artigo 153, inciso 1, e o IPI, também da União, artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal. Assinale a alternativa que descreva a alíquota de imposto que poderá ser majorada por meio do decreto do Poder Executivo. Nós já vimos isso, hein? CAMEX. Alternativa A, propriedade territorial rural. Alternativa B, imposto de produtos estrangeiros. Alternativa C, renda e proventos de qualquer natureza. Ou alternativa D, grandes fortunas. Bem, alternativa D, grandes fortunas, conquanto tenhamos a previsão na Constituição, não foi nem instituído, então não há de se falar. Renda e proventos de qualquer natureza também não, nós não temos, tá? Propriedade territorial rural é um tributo real, porque incide sobre a coisa, o seu fato gerador é a propriedade, basicamente, sem entrar em maiores detalhes, porque não é objeto da aula, não tem caráter extrafiscal, de modo que, dada a celeridade que o tributo reclama, conforme nós dissemos no bloco anterior, a resposta a ser assinalada é a B, é o imposto de produtos estrangeiros, tá ok? Então, é assim que nós devemos assinar a questão. Assinar a alternativa correta, a alíquota de imposto que poderá ser majorada por meio de decreto do Poder Executivo é a importação de produtos estrangeiros, portanto, o imposto de importação. Tudo bem? E assim, então, nós vamos dando linhas finais para este bloco. Eu gostaria de chamar você para os próximos blocos, porque nós temos muitos assuntos interessantes e importantes para tratar. Nós temos ainda o momento do fato gerador, temos ainda uma questão muito importante que se dá quando eu exporto a mercadoria e quando ela volta para o país. Será que ela sofre tributação? Será que eu tenho aqui a incidência de algum imposto quando eu exporto, depois ela volta, enfim, como isso acontece? Bom, fique conosco que você saberá, tá ok? Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.